Na vasta mitologia de Tensei Shitara Slime Iratakeen, os poucos personagens exercem tanto fascínio e mistério quanto o Véu da Nava, o Rei Estelar Dragão. O cara que criou o mundo, né? Conhecido como o Ser Supremo que moldou a realidade como a gente conhece. O Véu da Nava ele permanece envolto de vários segredos ali que transcendem até mesmo a compreensão dos mais poderosos seres do universo dessa série, tá? E mesmo que assim, a gente tenha uma influência que seja sentida em cada aspecto da criação, desde as leis fundamentais até a magia, né? A existência dos próprios dragões verdadeiros, tem alguns indícios crescentes cada vez mais que o poder do Véu da Nava permanece oculto. Ele tá só esperando aquele momento certo para ele ser revelado de verdade, e isso fica aí ó, na cabeça de muita gente por muito tempo. E esse ensaio propõe uma explosão das dimensões não reveladas, trazendo o poder do Véu da Nava à tona. E se a gente for analisar pistas que foram deixadas ao longo de toda a história, teorias sobre a verdadeira capacidade, né, todas as implicações da natureza divina do Véu da Nava, que ainda não foram completamente desvendadas, cara, através disso daí, de uma análise cuidadosa dos fragmentos de informações disponíveis, a gente consegue entender não só o que o Véu da Nava foi capaz de fazer, mas o que ele ainda pode ser capaz de realizar. Cara, a natureza realmente transcende em todos os sentidos. Então já preparou? Pega a tua pipoca, vem comigo, senta, se aconchega que hoje é dia de Tensei. Faz tempo que a gente não fala disso aí, cara. Eu tô doido pra falar com vocês desse anime. Prepara e vamos que vamos. Fala seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui do canal. E para vocês entenderem de verdade o verdadeiro poder do Véu da Nava que ainda não foi mostrado, é essencial a gente entender primeiro a natureza fundamentalmente transcendente da existência dele. Caraca, falei bonito agora, irmão. Fundamentalmente, enfim, né? Diferente de outros dragões verdadeiros que representam aspectos específicos desse mundo, da realidade, né? Como a Tempestade, que é o Veldora, o Gelo, a Velzard ou o Caos, né, que era a Velgrande, e o Véu da Nava, que é o cara que incorpora algo muito mais abrangente. A própria essência da criação, da ordem universal, tá ligado? Sua capacidade de criar não limitou ele simplesmente na formação física do mundo, mas se estendeu no estabelecimento das próprias leis que governam a realidade. E isso sugere, obviamente, um nível de poder que opera em camadas dimensionais, além de toda a compreensão mortal, né? Enquanto outros seres poderosos ali manipulam as forças existentes, o Véu da Nava ele demonstrou a habilidade de definir quais forças podem existir nesse mundo em primeiro lugar. Literalmente o cara escolhe o que existe e não existe. Uma das manifestações, inclusive, mais intrigantes do Véu da Nava, do poder transcendente dele, é a relação com tempo e causalidade. Vocês já ouviram falar muito sobre isso na época que eu falei do Rimuru, quando ele chegou no ápice de poder dele. Mas tem muitas evidências aqui que sugerem que o Véu da Nava ele não estava simplesmente sujeito ao fluxo temporal linear. Ele possuía uma forma de consciência que abrangia o passado, o presente e o futuro ao mesmo tempo. Essa perspectiva temporal única poderia explicar pra gente a aparência dele onisciente, né? A precisão que ele orquestrou todos os eventos que se desdobrariam ao longo dos milênios, mesmo ele não estando aqui. Além disso, a natureza da morte dele, ou mais precisamente da transição que ele teve, permanece um mistério. A gente não sabe o que aconteceu de fato com o Véu da Nava, se tivemos fragmentos, se não tivemos, mudanças, se ele volta, não volta. Diferente da morte convencional, a parte do Véu da Nava do plano físico ela parece ter sido uma escolha consciente, né? Uma redistribuição intencional do seu poder através do cosmos e parando em outros seres. Essa redistribuição aí, ela não representa de fato uma perda de poder, mas sim uma transformação em algo muito mais sutil e muito mais penetrante. Mas aí a gente entra numa outra parte, né? Que são os poderes dele que não foram revelados, as capacidades ocultas e tudo mais. Cara, as manifestações do Véu da Nava são conhecidas ali justamente por ele ter um poder surreal, que embora seja impressionante, podem representar só a ponta do iceberg pra gente, das capacidades verdadeiras, né? Analisando mais cuidadosamente toda a história, ele começa a revelar pistas dos poderes que nunca foram demonstrados, nunca foram explicados, e uma das capacidades mais fascinantes e pouco exploradas é a habilidade dele de conferir verdadeira independência aos seres que ele criou. Enquanto os outros criadores mantêm o controle ou a influência sobre as suas criações ali, comanda tudo, o Véu da Nava ele não faz isso. Ele tem uma capacidade de criar entidades genuinamente
genuinamente autônomas, que são capazes de evoluir além da programação dele inicial. Isso também leva a gente a ter algumas ligações com o Rimuru, que consegue fazer esse tipo de coisa, dando nome para as pessoas também. Os outros seres que fazem parte de Tempest são criações independentes. E essa habilidade que o Veldanava tem, ela sugere um entendimento profundo mais na natureza, né, na consciência, no livre-arbítrio que a gente precisa ver tanto nisso tudo, né? Isso literalmente vai além da criação física. Outro aspecto intrigante é a relação dele com a própria energia mágica do universo. Enquanto os outros seres consomem e manipulam as magículas, tem evidências de que o Veldanava ele não apenas controla a energia do universo no geral, mas era fundamentalmente um com ela, tipo como se eles fossem fundidos, sacou? Isso implica que a essência dele está de alguma forma entrelaçada com a estrutura básica da realidade mágica, e isso sugere poderes de manipulação da realidade em níveis que desafiam a compreensão. A capacidade do Veldanava de criar outros dragões verdadeiros também revelam dimensões ocultas do poder dele. A gente nunca parou pra pensar nisso, né? Cada dragão verdadeiro não foi meramente criado, foi imbuído com um aspecto único, com personalidade, com poder próprio, inclusive o poder do próprio Veldanava. E isso acaba sugerindo pra gente uma forma de fissão consciencial controlada, tá ligado? Mas como assim? Não entendi, tá muito complexo. Calma, essa é como se fosse uma habilidade de dividir aspectos da sua própria essência divina enquanto mantém a integridade fundamental. Ou seja, ele dividiu os aspectos dele em 3 dragões, mantendo a sua integridade. Ali, ele continuou ali, entendeu? Tem também indícios de que o Veldanava ele possuía um conhecimento, um controle sobre as dimensões paralelas ou realidades alternativas surreal. A capacidade dele de prever todas as influências, né, os eventos, inclusive mexer nos eventos do futuro, pode se derivar ali não só da onisciência temporal dele, mas da habilidade de perceber e navegar através de múltiplas linhas temporais, várias realidades possíveis. Então, sim, o Veldanava tem uma conexão misteriosa com todo esse mundo e principalmente com o nosso pequeno slimezinho. Inclusive, uma das pistas mais significativas sobre a verdade, né, esse poder todo do Veldanava, reside na conexão que ele tem com o Rimuru. Essa conexão vai muito além de simples coincidência ou destino, sugere uma ligação realmente fundamental que pode revelar vários aspectos ocultos, planos maiores ali do Veldanava. A semelhança entre certas habilidades do Rimuru e os poderes perdidos do Veldanava não é uma coisa acidental. A gente já falou muito disso aqui no canal. A capacidade do Rimuru de analisar, replicar, aperfeiçoar as habilidades é como se estivesse ecoando na natureza criativa e adaptativa do Veldanava. O mais intrigante ainda é a forma como o Rimuru parece instintivamente entender e implementar soluções que refletem justamente a filosofia e as metodologias que o Veldanava tinha imposto nesse mundo. Por isso que a gente acha que minimamente um fragmento do Veldanava está dentro do Rimuru. Essa conexão que ele tem, isso levanta muitas questões profundas sobre a natureza da reencarnação dele e tudo mais. Seria até possível que o Veldanava tenha orquestrado não só a morte, mas o renascimento do Satoru Mikami, que era o Rimuru como humano, e transformar ele num slime. Só que toda a cadeia de eventos levou a essa criação realmente do Rimuru ou não? A precisão com que os eventos se alinharam, tudo isso sugere uma mão orientadora, né? Tipo assim, teve um empurrãozinho ali que previu coisas extraordinárias para poder fazer um slime. Ah, Binas, mas a gente já viu lá nas linhas do tempo da Clover que o Rimuru morreu diversas vezes e tudo mais. Sim, naquelas linhas do tempo isso aconteceu, mas não necessariamente isso iria acontecer agora com o toque do Veldanava. Talvez ele tenha cansado de simplesmente deixar o Rimuru morrer. E a evolução do Rimuru, galera, também espelha padrões associados ao Veldanava. Os dois, eles demonstraram capacidades únicas de crescer, de se adaptar de maneiras que transcendem as linhas normais, sugerindo inclusive uma natureza fundamental compartilhada. E essa semelhança pode indicar que o Rimuru não é meramente sucessor espiritual, mas uma manifestação direta do poder evolutivo do Veldanava. Mais fascinante ainda é a possibilidade de que o Rimuru ele representa, sei lá, uma forma de ressurreição ou reencarnação parcial do Veldanava, que a gente já comentou em outros vídeos de teorias aqui. E se isso for verdade, então o verdadeiro poder do Veldanava pode estar se manifestando gradualmente nesse mundo, através do Rimuru, e já já ele vai revelar capacidades que nunca foram completamente perdidas, mas só transformadas e redistribuídas, como a gente falou. Mas beleza, Binas, você tá falando, e o plano maior? Todas aquelas implicações cósmicas que você falou. Galera, o verdadeiro poder do Veldanava ele pode residir não nas capacidades individuais dele, mas na sua habilidade de criar um plano cósmico em escalas de complexidade inimagináveis.
esse plano, que foi desenvolvido ao longo de muitos anos, tá ligado? Ainda está em execução. Ele pode representar, de alguma forma, a expressão máxima da natureza divina dele no final. A criação do mundo, dos seus habitantes ali, pode ter sido só aquela primeira fase, um projeto muito mais ambicioso do que qualquer outra coisa. E evidências começaram a surgir de que o Véu da Nava, ele antecipou e planejou não só a evolução das civilizações individuais, mas a evolução da própria consciência cósmica no geral. Cada conflito, cada aliança, cada momento de crescimento individual pode ser parte de uma sinfonia que está tocando ali, como se fosse uma sinfonia incrível, grande, que foi orquestrada pela vontade dele. E esse plano maior pode envolver a preparação do universo para uma transformação fundamental também. Uma elevação de toda a existência para um estado superior de ser, onde todos os seres do mundo passam a ser seres superiores. E se essa teoria for correta, então o verdadeiro poder do Véu da Nava não é destrutivo ou dominador, mas transformativo e evolutivo. Bingo. E isso bate na nossa cabeça de uma forma completamente diferente. O cara não veio pro mundo para destruir e recriar. Ele veio pro mundo para literalmente fazer as pessoas evoluírem. E o que o Rimuru já cansou de fazer? As pessoas evoluírem. Durante todo o tempo, todo momento, o Rimuru está se desenvolvendo e ao mesmo tempo que ele se desenvolve, todos os subordinados dele se desenvolvem também. Tempest, no geral, tem se desenvolvido bastante. Então, meus amigos, tem uma conexão rolando aí, cara. Mas vamos voltar aqui pro foco, que era o objetivo do Véu da Nava. Cara, o objetivo final dele pode ser literalmente criar condições para que toda a vida consciente que existe ali transcenda suas limitações atuais. A distribuição do seu poder através de vários seres ali e artefatos pode ser parte dessa estratégia maior. Entendeu? Ao invés dele concentrar todo o poder numa única pessoa, numa única entidade, transformando essa pessoa no ser mais poderoso do universo, e aí, inclusive, é aquilo, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Talvez o cara, dependendo se for a pessoa errada, vai fazer cagada. Então a gente vê lá o Rudra, que recebeu poderes do Véu da Nava, e olha a cagada que ele fez nesse mundo todo. Então, assim, o Véu da Nava ele pode ter escolhido semear a capacidade divina através do cosmo, criando uma rede potencial ali, tá ligado? Quando essa rede for ativa, isso pode facilitar a transformação universal e tal. E essa perspectiva, ela recontextualiza completamente a morte do Véu da Nava. Porque ao invés de ser um fim, de fato, dele ter morrido e tal, isso pode ter sido a metamorfose consciencial dele, da consciência dele. A transformação de um ser que estava localizado numa força universal ali, que acaba permeando toda a existência. Nesse estado que ele está agora, o poder verdadeiro dele não diminui. Ele se expande infinitamente. No final das contas, o despertar iminente, né, à medida que Tensei vai trazendo pra gente essa história, continua a se desenvolver, se tornando cada vez mais claro de que ainda a gente não viu a extensão completa dele, do verdadeiro poder do Véu da Nava. Os fragmentos de evidência, tudo que são espalhados através da história, sugerem uma certa capacidade de transcender, tá? Isso passa muito da compreensão que a gente tem dos personagens, mas possivelmente até mesmo dos leitores, da galera que tá lendo a novel. Você provavelmente que tá lendo a novel não tinha pensado nessas teorias todas. Então o verdadeiro poder do Véu da Nava pode não residir em demonstrações grandiosas de força. Já parou pra pensar nisso? Isso pode estar simplesmente em capacidade de influenciar o curso da existência, através de algumas mudanças, alguns meios profundamente sutis, integrados, todos na estrutura da realidade. E a morte aparente dele pode ter sido meramente uma transição, como a gente falou, uma forma de existência para ele se tornar um ser mais fundamental. Enfim, temos várias conexões ali entre o Véu da Nava e o Rimuru também que sugerem que esse poder oculto pode estar começando a se manifestar de novo. Se o Rimuru realmente representa uma reencarnação, uma continuação do Véu da Nava, né, voltando para o que a gente falou aqui, então a gente pode estar testemunhando o despertar gradual, né, devagarzinho, das capacidades que permanecem dormindo ali por milênios. Então, assim, o que torna essa perspectiva particularmente intrigante é que, cara, ela sugere que a história que a gente tá acompanhando pode ser só um prólogo, tá ligado? De uma narrativa muito maior, mano. Já pensou nisso? Só o início de uma história gigantesca. E o verdadeiro clímax pode não ser a resolução dos conflitos atuais, mas a revelação da ativação do plano cósmico do Véu da Nava. Um evento que poderia transformar fundamentalmente toda a natureza e a realidade dentro do universo da série. Principalmente criando ainda mais história, cara. Trazendo pra gente, de fato, o que teria que acontecer. Então, sim, o verdadeiro poder do Véu da Nava ainda não foi mostrado e pode ser mais impressionante de todos até agora. A capacidade de orquestrar não apenas a criação do mundo, né, mas também a evolução definitiva para algo muito magnífico.
esse poder tá oculto, não por fraqueza ou por limitações, mas pelo timing, vamos botar assim, tá? Ele tá só esperando ali o momento certo, o momento preciso em que o universo vai estar pronto para sua transformação final. E assim, galera, a gente finaliza mais um videozão aqui do canal. Eu espero que vocês tenham gostado e se empolgado mais uma vez de falar de Tensei por aqui, porque eu adoro falar dessa história e muita gente já tava me pedindo para trazer mais vídeos, então eu procurei bastante para achar essa teoria e trazer para vocês, porque, cara, adoro. Então, deixa o seu like se você curtiu, não esquece, se inscreve no canal e ativa o sininho se não for inscrito ainda pra gente falar muito mais coisas de Tensei por aqui. Eu vou ficando por aqui, galera. Aquele beijo no coração de vocês, se sintam abraçadíssimos, tá? Eu te espero no próximo vídeo e até a próxima. Valeu!